Seja graça e paz. Boa noite a você também que está em casa. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Tua presença nesta noite, ó Pai, aqui estamos mais uma vez para darmos continuação a este culto, ó Deus, para darmos continuação à exaltação, à adoração ao Teu nome. Obrigado pela vida da Tua igreja que se encontra reunida em espírito de adoração. Obrigado pela vida dos nossos convidados, ó Deus, que aqui estão conosco. Que a Tua graça, o Teu amor possa estar sobre cada um dos seus. Obrigado também por aqueles que estão em casa, ó Deus, no seu tempo real, cultuando, ó Deus, e prestando um culto racional a Ti. E aqueles, ó Pai, no seu tempo ideal. Que o Teu amor, a Tua misericórdia possa alcançá-los. Abençoe, ó Pai, cada dízimo, cada oferta que foi entregue, cada vida, ó Deus, neste momento, ó Pai, que está agradecendo ao Senhor, ou está aqui representando alguém, ó Deus, seja a causa que for, que a Tua vontade venha a prevalecer. Desça ao céu neste momento, ó Pai, e colhe, ó Deus, cada oração, cada súplica, Senhor, que está sendo feita aqui. Obrigado pelos hinos, pelos louvores. Continue se fazendo presente em nosso meio, na pessoa, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Tenha livre acesso ao nosso meio, ó Pai. Queremos, ó Pai, que nesta noite seja uma noite de celebrarmos, ó Deus, o Teu nome, de exaltarmos o Teu nome, pois estamos celebrando a vida do nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Que possamos sair daqui, Deus, transformados para a honra e glória do Teu nome. Oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Eu também quero fazer um apelo, que você, agora aí com seu celular, na medida do possível, compartilhar esta live. Entra lá na página da Igreja Batista Nova Brasília, ou então lá no YouTube, procura Igreja Batista Nova Brasília. Você aqui presente, quem está em casa, compartilhe esse vídeo. Antigamente a gente pedia para desligar o celular na hora do culto, e para atender só se fosse Jesus chamando, né? Porque celular desligado para tocar só poderia ser Jesus. Mas agora, com espírito de reverência e adoração, continue com o seu celular ligado. Você que faz parte de algum grupo, coloque também essa live aí nos grupos nos quais você faz parte, para que outras pessoas também agora sejam alcançadas, e participe conosco também deste culto. Nós vamos cantar agora o hino de número 30 do Cantor Cristão. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Maísa que estivesse aqui à frente, regendo para nós este cântico. Hino de número 30 do Cantor Cristão.
Ei, vocês, é com vocês mesmo que eu quero falar. Posso fazer uma pergunta? Bem fácil e simples. O que não pode faltar no verdadeiro Natal? Vocês estão me dizendo que o Natal sem árvore não é Natal? Erraram. O verdadeiro Natal não exige árvores enfeitadas. Lembrem-se do amor do Pai pela humanidade. Não, vou dar mais uma chance para vocês. O que não pode faltar no Natal? Pessoal, é muito fácil. Lembrem-se dos hinos. Muito bonito, mas o verdadeiro Natal não depende de um coral para se assistir. Pensem, o que não pode faltar em um verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal não depende de presentes. Vocês ainda não sabem o verdadeiro sentido do Natal.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eis aqui o verdadeiro sentido do Natal: Jesus, o Cristo. Aleluia! Hoje celebramos a mais gloriosa de todas as noites, a noite que Jesus nasceu. Então, toquem os sinos, cantem as boas novas. É Natal! Meu Jesus, Salvador. Para nós estarmos celebrando o dia que a humanidade escolheu para o Natal de Jesus. Maísa, é você? Quanto tempo que eu não te vejo, tia Maísa! Meu filho pastor! Gente, que maravilha te encontrar, te abraçar de novo. Ai, meu Deus, que bom, né? Ai, que coisa gostosa, porque nos últimos tempos, né, não temos passado uma fase muito fácil devido à pandemia, não podíamos ir aos templos, não podíamos estar vendo os irmãos, tendo um contato, né, mas agora, graças a Deus, que Deus permita que permaneça assim, já podemos estar aí devagar, voltando ao normal. Bom, temos que muito conversar, já que você tocou nesse assunto. Vamos sentar naqueles bancos ali? Vamos botar a conversa aqui? Isso. Então, você falando nisso, eu acabei de vir agora na casa de uma família, né, que faz nos lembrar na época do exílio babilônico, não só do exílio babilônico, mas também do tempo em que Moisés libertou, né, o povo de Deus. Deus assim libertou o seu povo através da pessoa de Moisés. Vimos uma apostasia cada dia crescendo, Maísa. Verdade. As pessoas não querem vir mais nos cultos, as pessoas não querem receber mais, não querem dar lugar. E vimos que nessa pandemia, e não só na pandemia, mas em todos os momentos difíceis da nossa vida, Deus tem olhado para nós, Deus tem cuidado de nós. É verdade. Infelizmente, algumas pessoas se acostumaram, né, a ficarem em casa ou não tem mais o bom costume de lerem as suas Bíblias, a cantar, porque acham que sozinhas em casa não tem graça cantar, né? Mas a gente sabe que com essas palavras que você citou sobre o cativeiro, o povo cativo no Egito, o exílio em Babilônia, e Deus esteve o tempo todo ali cuidando do seu povo, assim como Ele esteve esse tempo todo olhando para nós. Agora, falar uma coisa boa. As nossas crianças têm uma coisa muito show para poder cantar pra gente. E há muito tempo que eu não escuto as nossas crianças cantando. Então, elas hoje vão cantar aqui, ao ar livre. Não acredito. Olha que coisa maravilhosa. Estão chegando aí para cantar pra gente. Vontade de lá, que eu Vamos espero ouvir. essas crianças. A terra estava angustiada e sombria. Deus
Deus havia planejado um tempo em que uma luz de alegria e paz viria para brilhar no meio das trevas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Que lindo ouvir nossas crianças cantando. Muito lindo, né? Que bom sabermos que tem um Deus por nós, conforme nós, no nosso encontro aqui, vimos Deus sempre cuidando, sempre zelando, sempre nos colhendo nos seus braços como um verdadeiro Pai. E muitas das vezes nós não damos crédito, não damos lugar a esse Deus. Verdade. Não tem como não dar lugar para Jesus nos nossos corações. E as crianças agora vão cantar uma música que fala que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na estalagem. E nós vamos acompanhar nossas crianças louvando mais uma vez. Maria, chega, mãe.
São os nossos anjinhos entoando louvores ao nosso Deus É verdade. pelo nascimento. E sabe o que me fez lembrar? O salmista de número 84 diz que até o pássaro encontrou ninho, a andorinha, mas o filho do homem não encontrou lugar para repousar. E o profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo nascer, proferiu algo em Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, Maísa, que ele disse que o nome do Senhor seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É verdade. E é tão gostoso a gente ver a sintonia da Bíblia, né? Por isso que é prazeroso a gente ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque a gente vê que lá no Antigo Testamento, há muitos e muitos anos antes, né, de Jesus nascer, o profeta Isaías já citava os nomes que Jesus seria reconhecido. Isso é tremendo, né? E tem uma frase de um amigo nosso que você gosta muito de citar. Sim, ela. eu amo. O Léo, ele fala cada coisa, né? Eu amo o Léo, né? Léo é maravilhoso. Aí o Léo me falou uma frase, ele falou assim: Maísa, não é minha não, né? Mas não é minha frase não, mas foi eu aprendi com ele, né? Então, legal. Ele falou o seguinte, que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Ó, forte, né? Muito forte. E as nossas crianças agora vão continuar adorando esse Jesus maravilhoso. Viu os anjinhos voando aí, no meio de nós? Coisa mais linda. Maísa, quando nossos filhos nasceram, né? Com certeza você lembra quando Davi, quando Jaqueline nasceu, né? Claro. Nós preparamos com tanto carinho a chegada em casa, o bercinho. Verdade. Nossos filhos tiveram lugar, né? Nossos filhos tiveram lugar. Vimos a dificuldade que José e Maria tiveram, pois não encontraram lugar. Cada hospedaria que eles chegavam estava fechada. Verdade.
não é? E o mais interessante que me chama a atenção é que Deus deu o seu bom filho por nós. O bom pastor, conforme está em João 10:10, fala que o bom pastor, ele ama suas ovelhas, ele dá a sua vida por suas ovelhas. Verdade. E nós vimos que os pastores, né, eles ficam vigilantes, cuidando das suas ovelhas. E agora nós vamos ouvir mais uma música pelas nossas ovelhinhas. Olhos são vigilantes, protegem as ovelhas, noite tão silenciosa, em volta da fogueira, cuidam do seu rebanho, buscam calor no fogo, as suas mãos são frias, os corações calados. O céu tão estrelado parece anunciar, anjos com alegria cantam a Deus louvor, uma mensagem bela, uma canção no ar. Nasce o Rei da Glória, nasce o Salvador. Glórias a Deus, por Jesus nasceu. Glórias a Deus, por Jesus nasceu. O céu tão estrelado parece anunciar uma mensagem bela, uma canção no ar. Cantam no céu os anjos, cantam a Deus louvor. Nasce o Rei da Glória, nasce o Salvador. Alegre os pastores correm pra ver Jesus. Muito lindo, muito encantador e que nos faz lembrar realmente de tudo que está escrito na Bíblia, falando do nascimento do nosso Senhor Jesus. E é interessante, né, Pastor Wanderson, que não foram só os pastores que foram lá para poder ver, adorar o menino Jesus, mas veio gente importante, né? Eram os reis magos, né? Os reis. Aí você fica pensando, o que eles levaram de presente para a criança? Creio que levaram, além dos presentes, eles levaram a verdadeira adoração. Sim, com E certeza. conforme está em João 4:23, o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sim, e uma coisa que nós aprendemos na nossa vida cristã é que a adoração é um estilo de vida. A adoração não é somente cantar um hino e cantar um cântico, mas a adoração é um estilo de vida, é viver para Jesus. Uma outra coisa, mas nós não podemos deixar de falar e compartilhar neste momento, na nossa conversa, que os de fora têm dado muito mais crédito que os de dentro de casa, né? E que nós não possamos esquecer que a verdadeira adoração deve ser somente ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Por isso que esses 3 reis magos vieram tão de longe, prestigiar com presentes, mas primeiramente com a verdadeira adoração ao Rei dos Reis. Verdade. Às vezes temos nas nossas igrejas pessoas que vão para os cultos, mas não estão com os corações voltados ali ao que está sendo feito para adoração a Deus. Pessoas que às vezes estão frias na igreja, algumas se satisfazem em ficar em casa, outras vão aos templos, mas não estão com os corações ali. Então é muito triste
né? E olha o prazer, a alegria que estamos tendo de estar reunidos, cultuando e adorando ao Senhor. E ao ar livre. E ao ar livre. Maravilha! E ouvindo essas crianças maravilhosas. Vamos ouvir de novo nossas crianças? São três viajantes estranhos. Logo lá chega. Seguem uma estrela brilhante. Mostra o lugar. Longo é o caminho e cansados chegam a Belém. São reis estrangeiros, vieram visitar. O menino trazem os presentes pro rei que já nasceu. Querem adorar o menino, ele é Jesus. Cumpre sua promessa de vida, glória a Jesus. São reis estrangeiros, vieram visitar. Um menino trazendo presentes pro rei que já nasceu. Querem adorar o menino, ele é Jesus. Cumpre sua promessa divina, glória a Jesus. Longo é o caminho de volta, glória a Jesus. Voltam mais felizes pra casa, glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Glória a Deus pelas nossas crianças. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Como que as nossas crianças sabem, né? Contar a história de Jesus através das músicas. Uma forma tão singela que alcança os nossos corações. Mas eu estou aqui encantada com as crianças e você já está com um jeitinho preocupado. O que aconteceu? Está bem claro, Maísa, que não precisa ser pastor para dizer que há muitos ainda que não têm dado lugar a Cristo. Em Apocalipse 3:20 fala que o Senhor está à porta e bate. Mas muitos ainda têm rejeitado, têm permanecido com a porta do seu coração fechada, negando, fingindo que não é com Ele. Isso é de se preocupar, muito, muito. Verdade. E muitos amigos nossos, né? Que nós gostaríamos tanto que se unissem a nós para glorificar a Jesus. E nós falamos sobre Jesus com essas pessoas que nós tanto amamos e tanto gostaríamos de tê-las junto na caminhada, seguindo a Jesus. Mas às vezes elas até frequentam os templos, né? Vão nas igrejas, mas infelizmente não querem compromisso com Deus. Falam, deixa para amanhã. Mas o amanhã a Deus pertence, né, pastor? Vou te falar algo que eu ouvi essa semana. Nós nunca devemos desistir daquele que pecou. Nós sempre vamos continuar orando, amando e levando em oração a Deus para com que os nossos deem lugar a Cristo. Amém. Amém? E Deus continua sendo gracioso e perfeito para conosco. Amém? Vamos. Não há
lugar para Ele, não há espaço. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Então, nosso papo tá indo bem, né? Verdade. Tá muito bom, muito, sim, prazeroso. Mas em João 3,13 diz que ninguém, a não ser Cristo Jesus, desceu, deixou toda a tua majestade, toda a tua glória, todo o teu poder e trouxe esperança. Será que se nós deixaríamos o nosso lar, o nosso conforto, Verdade. abriríamos mão de tudo para estar talvez ou para morrer por alguém? Então, fica uma pergunta para que cada pessoa possa estar respondendo dentro do seu próprio coração, consigo mesma,
né, se deixaria tudo que tem para dar um lugar a Jesus. E nós vimos que, sabe o que eu acho assim, muito tremendo, né, nessa questão de Jesus ter vindo ao mundo, é que ele não deixou de ser o unigênito Filho de Deus. Ele veio ao mundo como uma criança, como você, como eu, normal, todos nós viemos, nascemos assim. O Verbo se fez carne. Mas então, o Verbo se fez carne. O Verbo, que é o próprio Deus, veio ao mundo e se fez carne por quem, pastor Wanderson? Por mim, por você, por cada pessoa, por todos. E a porta do nosso coração, quando nós abrimos, nós encontramos do outro lado a esperança, que é a coisa maravilhosa que Jesus nos dá. Amém. Amém. Pastores vieram lá do campo ao bebezinho ver. O encontraram na manjedoura, que noite cheia de paz. A esperança nos traz. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, Jesus nasceu. Maravilhados, não se esconderam, seguiram a cantar. O que foi dito, sim, pelos anjos, a esperança chegou. A nós a esperança chegou. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu. Glória, glória, noite de esperança. Glória, glória,
nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, ele nasceu. Aleluia! Hosana nas alturas, honra e glória, louvor e majestade seja dado ao nome do nosso Senhor, porque Ele Glórias ao nasceu. nosso Deus. Aleluia! O Verbo se fez carne, Deus Pai deu seu Filho unigênito por nós, e por isso estamos aqui, neste lindo coral, adorando, juntamente com você, felizes, porque nós somos libertos, e Cristo nos deu essa liberdade, Maísa. Glória a Deus. A gente não tem nem como expressar a alegria que invade os nossos corações quando nós nos lembramos que Jesus entregou a vida por mim, por você. Olha que coisa tremenda, que coisa, que alegria, que amor, que intensidade de amor. É sabermos que Jesus entregou a sua própria vida no meu lugar, no seu lugar. Olha, eu aprendi algo que os anjos queriam estar no nosso lugar. Nós somos privilegiados. Verdade. E esse privilégio não é para qualquer um. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou com o seu braço forte, nos deu vida e vida em abundância na pessoa de Cristo Jesus, onde Ele deixou todo o teu lar, deixou todo o seu poder, toda a sua glória, veio aqui por amor e nos amou de tal maneira. Que deu o seu Filho, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você, para que eu possamos ter a vida eterna. Jesus veio, e quem enviou Jesus foi o próprio Deus. E nós louvamos de uma forma tremenda ao nosso Deus por Ele ter enviado o seu único Filho por amor de nós. O que você pode decidir no seu coração? Deixa uma perguntinha, né? Bom. Eis que estou à porta e bato. Então, e o que você pode decidir no seu coração quando você medita que Jesus entregou a vida por você? Medita aí.
Maísa? Sabe o que eu pensei agora? Como será o céu? Ô, glória. Ó, Deus enviou o teu filho, o Senhor Jesus deixou todo o trono. Isso prova que tem algo maravilhoso, extraordinário para alguém lá. E esse alguém, lembra da porta? Lembra do lugarzinho que deu? Se nós demos lugar, tem um lugar lá em cima para nós. Com certeza. Em Romanos 14:11 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Cristo nasceu, Cristo viveu no meio de nós. Pensem comigo, pensem comigo. Nasceu, viveu no meio de nós, deixou toda a tua glória, todo o teu poder, toda a tua majestade, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele disse para o ladrão da cruz que hoje estará comigo no paraíso. Isso é extraordinário. Eu fico pensando, sabe o quê? A alegria, a festa que vai ser no céu. Gente, eu fiquei vendo os anjinhos aqui, né? Eu acho que a gente lá no céu vai ser assim, não vai ser não? Igual as criancinhas assim. Sem dor, sem dor. As criancinhas inocentes. A gente não vai ter nada para reclamar, né? Aí, igual aquelas criancinhas que estavam aqui, as netinhas do pastor, rodeando aqui, vestido de anjinho. Aí eu fico pensando na alegria que nós vamos sentir quando chegarmos no céu, estarmos na presença, face a face com o nosso Deus. E dizendo num só coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra, toda a língua confessará um dia que Ele é santo. Mas eu me preocupo. Agora quem está preocupado? Diante de tanta alegria, eu fico preocupada, porque no dia que Jesus voltar, Ele voltará como rei e como juiz. Ele não voltará mais humilde como o dia que Ele nasceu. E a Bíblia fala que todos nós estaremos diante dEle, que todos nós seremos julgados. Deus é amor, mas Ele é justiça, e Ele nos julgará. Tem algo comigo. A palavra do Senhor em João 6 fala que aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Sim. E eu tenho uma certeza tão grande que eu vou estar no céu. Oh, glória a Deus. Vou estar lá com você. Eu vou te ver no céu? Amém. Amém? Amém. Que toda a terra, que toda a língua confesse Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Não há outro entre Deus e o homem, se não for Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Sobre toda a história, toda a crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem, seu reino estará, retoma
é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, 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 oh. Saberão quem é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Mas antes do pessoal aqui do elenco cantar o último cântico, eu quero perguntar a você uma coisa. Você já se pegou perguntando por que não havia lugar para Maria e José nas estalagens, nas pousadas, nas pensões, ou porque não havia uma casa disponível para recebê-los? Você já perguntou isso a você mesmo? Já parou para pensar nisso? Por que não havia lugar para eles? Faça essa pergunta a você agora. Por que não havia lugar para Maria, José e Jesus nas pousadas? Agora tem vaga aqui, mas agora há pouco, nós temos aqui o outro lado da plaquinha, não temos vagas. Por que não havia vagas para Maria, José e Jesus? Conforme nós vimos, Maria deu à luz a Jesus e o envolveu em pedaços de panos, porque nem havia uma mantilha, um lençol, uma coberta decente para ele, e teve que colocar Jesus na manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? É um nome assim tão romântico, né? Nos faz reportar a alegria do Natal. Manjedoura é uma coisa tão aconchegante, mas manjedoura nada mais é do que um coxo. Aqui, olha só, o formato de um coxo, direitinho, e quem já foi a um curral de bois, já pôde ver. Hoje tem coxos de cimento pré-moldado, tem coxos feito de alvenaria, alguns num tronco cortado como se fosse uma canoa, mas é o lugar onde o boi come, baba e bebe água. Em alguns coxos também são servidas água. Então, para pensar um pouquinho, em que lugar que Jesus nasceu?
foi dentro de um curral. Na verdade é isso. A gente fala estrebaria e às vezes a gente não alcança mentalmente o que representa uma estrebaria. E o seguinte, aquela estrebaria não foi preparada para pessoas dormirem ali dentro. Então, quem dorme ali na estrebaria são os bois, as vacas, de repente algumas ovelhas. A gente não tem lá a lista dos animais dentro de uma estrebaria. Mas no popular, um curral. Pensa bem aí, você com a sua esposa prestes a dar à luz, fora das parteiras, porque naquele tempo eram parteiras, e sentindo as dores do parto e precisando de um lugar decente, pelo menos simples, mas um lugar decente, pelo menos um lugar assim onde pudesse estar rodeado de alguém para dar um auxílio, dar uma ajuda, mas não havia ninguém, não havia ninguém. As únicas companhias de José ali naquela hora eram os animais. Agora, pensa num lugar insalubre. Você já pensou num lugar insalubre? Você já foi num curral quando o boiadeiro está lá tirando leite? Já comprou leite no curral? Eu já comprei várias vezes. Meu pai foi pastor de igreja na roça e de manhã eu ia lá no curral. Levantava cedinho, porque teria que se tirar o leite da vaca cedinho, porque depois a vaca iria para o pasto e também iria para o brejo. Aí não teria mais como comprar o leite. E havia fila lá na fazenda. Então, às vezes a vaca cismava de não dar a quantidade de leite que desse para todo mundo. E a gente ficava ali vigiando o boiadeiro tirar o leite na hora ali, quentinho, para não misturar com água, porque ninguém queria levar leite batizado. Aí, então, a vaca cismava. Naquele dia ela ficava estressada, ela foi dormir revoltada com o marido, de repente, sei lá, e ela, no outro dia, em vez de botar 4 litros de leite, botava só 2. E nem o boiadeiro entendia o porquê daquilo. E você imagina que lugar gostoso, olha, é cheiroso, a vaca passa desodorante antes de dormir, de manhã levanta, a gente espera a vaca ir para o banheiro, escovar os dentes, ela fazer a higienização dela, a gente espera tudo, ela, o boi, o bezerro, todo mundo. O banheiro é separado lá do lugar, entendeu? Então, se você não foi, eu faço um desafio a você, vá a um curral de manhã cedinho na hora de tirar o leite. De longe você sente aquele cheirinho do desodorante, aquele perfume de primeira qualidade. Você localiza o curral só pelo cheiro. Você não precisa ter aquele faro especial, conforme os animais têm. Você de longe, assim, uns 50 e de repente uns 100 metros, você já está sentindo o cheirinho do curral. Vai lá, tá? É aquele cheiro gostoso, perfumoso, tá? E ainda disputar com a cocheira o lugar para botar a criança. Que cena, não é? Parece até ficção. Parece ficção. E a gente está aqui comemorando com todo o glamour, com toda a alegria, com toda a emoção. Eu estou querendo que você se reporte a este momento em que Jesus nasceu, tá? Eu queria que você se reportasse. Então, responda aí mais uma vez. Por que não havia lugar para eles? Por que não havia lugar para eles? Então, Jesus, ele foi envolvido com pedaços de faixas, com restos de pano. Aonde é que José ou Maria arrumaram aqueles pedaços de panos? Nós também não sabíamos, não sabemos, né? Mas a verdade é que isso tudo ali aconteceu de forma até trágica, na verdade, porque para eles não havia hospedaria. Agora, vamos fazer aqui uma ligeira recapitulação da situação de José, tá? Eu quero desafiar principalmente a rapaziada solteira, a rapaziada que está noivo de uma pretendente ou de uma já garantida esposa. Vamos recapitular comigo. Primeiro, olha só, o que teve que acontecer com José? Primeiro, ele toma conhecimento de que sua futura esposa, sua noiva, do nada apareceu grávida. Do nada. Você imagina, camarada, gente fina, gente boa, honesta, correta, esperando o casamento para ir para a lua de mel, não é? Aquela coisa maravilhosa. Até pobre também tem lua de mel. Aí no dia que ele vai lá na casa
dos pais da noiva, e há uma brechinha, né, assim, porque naquele tempo até não existia namoro. Se você não sabe, na Bíblia não existe namoro. Não fala, não tem um versículo na Bíblia que fale sobre namoro. Não tem, só fala sobre casamento ou alguma prometida para alguém, para algum casamento. Não havia namoro. Engraçado, não namorava, quando ficava noivo também não ficava colado, grudado, todo meloso com a noiva. Casava e às vezes a noiva ia conhecer o marido no dia. O primeiro papo, ela só sabia que o nome dele era fulano de tal, porque alguém falou para ela, mas ela ia saber mesmo como é que era até a voz dele. E curioso, não havia separação. As pessoas se conheciam a partir do casamento e não havia separação. É uma coisa interessante. Agora se pensa bem, um camarada desse assim, legal, José, ele chega lá na casa da noiva e de repente alguém fala para ele, né, porque a gente não sabe se foi José, como é que José tomou, não é, conhecimento disso. A gente sabe que o anjo apareceu a ele e falou para não temer por Maria que estava noiva, mas ele tinha pensado em dar para trás, desmanchar o noivado, a boca pequena, porque ele era um camarada assim tão legal, mas tão legal, que ele não queria que os outros ficassem sabendo que eles tinham desmanchado o noivado, porque algum problema deveria ter acontecido, porque não existia essa coisa de desmanchar noivado também. Não existe um versículo na Bíblia que fale de algum noivado ou de algum casamento que foi desfeito. Não existe. O único caso é o caso de José. E aí então deveria ser assim, ele, uma pessoa tão correta, porque ele falou, não, eu não vou falar que eu desmanchei o noivado, vou falar assim para todo mundo, para evitar que Maria passe essa vergonha, porque eu também vou passar essa vergonha junto com ela. Você já ouviu aquele ditado tão bonito que quem tem vergonha não envergonha os outros? Porque quem envergonha os outros é porque é sem vergonha. A pessoa que envergonha a outra é porque não tem vergonha nenhuma. Eu às vezes engulo sapo, cobra, lagarto, porque estou com toda a razão, mas perco a razão porque não quero passar vergonha. Porque se eu tomar iniciativa, ou falar, ou tomar providência, vou ter que expor alguém. Eu vou ficar com vergonha no lugar da pessoa. E José era um camarada assim, ele tinha tanta vergonha, era uma pessoa tão correta que ele não queria envergonhar Maria. Porque envergonhando Maria, ele se sentiria também envergonhado. Então o que é que José faz? Ele, então, desmancha o namoro, ou noivado, mas secretamente. Foi aí que depois ele foi procurado pelo anjo. Mas vamos recapitular lá, rapaziada. Vamos recapitular. Agora vamos fazer essa ligeira recapitulação. Primeiro, camarada, gente boa, gente fina, toma conhecimento de que a sua futura esposa estava grávida. Poxa, isso é uma dor tremenda. Não sei quantos tem aqui que já tiveram que desmanchar o noivado, ou a noiva que chegou e desmanchou o noivado, se está com a paixonite aguda, ou ficou e custou a sair dessa febre da paixonite aguda. A dor de um namoro, de um noivado desfeito, isso leva muito tempo para se desfazer. Agora você imagina ele saber que a noiva dele estava grávida. Uma pessoa com quem ele tinha o maior encantamento. Aí depois que se contorna a situação, o anjo chega para José e fala para José para que ele não temesse. Ele era uma pessoa temente de Deus, e o anjo fala para ele para não temer. Olha, ela está grávida, mas ela está grávida do Espírito Santo. É o Salvador do mundo que está vindo aí. É o Filho de Deus. É o cumprimento das profecias. Olha, José com certeza era um grande estudioso da palavra de Deus. Porque com pouca conversa assim, até mesmo diante de um anjo, até eu ficaria com o pé atrás. Falei, não, esse anjo está querendo me enganar. Esse anjo está querendo me levar na conversa. Mas o anjo falou uma vez só. E à medida que o anjo foi falando, José foi associando com o conhecimento que ele tinha das profecias. Por isso que é bom você conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, sabe por causa de quê? Porque até o diabo pode se fazer de anjo de luz, e aí? O diabo pode se parecer como anjo de luz, ele pode ter o formato de anjo de luz, ele tem o perfume do anjo de luz, ele tem até o brilho do anjo de luz, e até tem a voz do anjo de luz e usa as palavras do anjo de luz. Lembre de quando o próprio Jesus estava lá no deserto, depois do batismo dele, o que o diabo faz? Chega lá e cita as escrituras todinhas para Jesus,
para levar Jesus na conversa, mas Jesus dava réplica também citando a palavra de Deus. O diabo é tão canalha que ele conhece até a palavra de Deus, e ele pode se disfarçar de anjo de luz e levar muita gente para o abismo com ele. Se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, que é a espada do Espírito Santo, cai na conversa dele, porque qual a diferença que tem do anjo, do diabo disfarçado em um anjo e do anjo verdadeiro? Só quem está familiarizado com a palavra de Deus. E aí então, José, por estar familiarizado com a palavra de Deus, então ele vai e recebe de novo Maria como a sua noiva. E ele tinha acabado de engolir um sapo, mas depois bebeu um copo d'água e normalizou e voltou ao noivado com Maria. E também, né, entrou num voto de castidade, casou com Maria, não foi para a lua de mel com ela enquanto o primeiro filho não nasceu. Você sabe que Maria também teve outros filhos. Você sabe que os irmãos de Jesus, humanamente falando, consanguíneos, só se converteram depois pela palavra dos apóstolos, porque eles duvidavam do próprio Jesus, zombavam de Jesus. E José então entrou neste voto de castidade, casou com Maria e esperou o tempo que tinha que esperar para poder ter com ela a lua de mel que ele tanto esperava. Ô camarada, gente fina, que eu não sei se aguentaria um jejum desse de tanto tempo assim, depois de casado, meu pai do céu. Ah, você não está com cara de que não aguentaria não. Estou vendo aí, pela risadinha de vocês não aguentariam. Mas José era gente boa. Aí quando parece que está tudo resolvido, José pensa assim, bom, agora Maria vai ter o filho dela e eu vou para a lua de mel agora. Ah, que beleza. Ele já tinha até ajeitado o cantinho dele, já tinha até falado assim, glória a Deus, aleluia, agora sim. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele está pensando que agora a coisa vai ganhar um rumo, uma tranquilidade, aí vem o bendito decreto de César Augusto. Ele resolve fazer um censo. E aí, na pior hora possível, José esperando Maria ter o filho, e agora ter que arrumar aquela limusine, os dois viajarem cerca de 100 quilômetros até Belém. Não é isso, uma limusine? Não, acho que é um Chevrolet Beisola, né? Chevrolet Beisola, bem lembrado, esqueci. Chevrolet Beisola, um jumentinho. Alguns falam Jeep de 2 orelhas, mas acontece que lá na roça, onde eu pastoreei, o pessoal lá de cima da montanha, Dálcia está assistindo o culto agora, que eu sei, Dálcia, entrega aí. Você mora lá perto da montanha. A gente chamava lá aqueles animais de Chevrolet Beisola. Era o Chevrolet dos pobres. E José, então, com Maria, pega um Chevrolet bem caidinho, porque era um jumentinho. Pior ainda do que um jumentão, né? E Maria gemendo, porque de uma hora para outra o filho poderia nascer. Só que só tinha lugar para um naquele jumentinho. José teve que ir a pé. Agora, você andar cerca de... É mais de 100 quilômetros, tá? Mas estou arredondando, porque é cerca de 112 quilômetros que ele andou. Mas 100 quilômetros andando a pé... Quanto tempo você leva andando a pé? 100 quilômetros. E ainda puxando um jumentinho com Maria sentada no Chevrolet Beisola. Tá? Então você imagina quanto tempo. Aí José pensa assim, meu pai do céu, mas o negócio está muito feio para o meu lado. Para que eu marquei esse noivado, né? Se fosse você, talvez, ou eu também pensaríamos assim. Mas aí o que aconteceu? Bom, então vamos, já que tem que ir, tem que obedecer o decreto de César Augusto. E aí então, realmente, quando eles chegam lá para fechar o pacote, não havia vaga para eles em lugar nenhum. Olha, quero dizer para vocês uma coisa. Quando eles chegam em Belém e não encontram vaga em lugar nenhum, realmente José deve ter bufado e pensado assim, puxa vida, mas realmente as coisas não estão fáceis para mim não. Não estão fáceis para mim. Mas acontece que ele não sofria sozinho. Maria também estava sofrendo, carregando as dores do parto. E enquanto nós estamos aqui comemorando o nascimento de Jesus Cristo com festas, panetone e tantas luzes para Maria e José, aquele
aquele momento ali, com certeza, se não foi o pior, foi um dos piores, ou uma das piores fases daquele ano para eles. Ninguém gostaria de estar no lugar deles. Ninguém. E o interessante, sabe o que é também? Que eu questiono. Eu falo isso para a Jaciara de vez em quando, a filha da minha sogra, com quem eu me casei. Não passei pelo que José passou, graças a Deus. Agora, o interessante, sabe o que é? É que Deus... Cadê Deus? Onde é que estava Deus, meu pai? Essa situação tão difícil, Ele não fez abrir o mar vermelho, Ele não fez descer pão do céu, o maná, não fez sair água da rocha. Aonde é que estava Deus nessa hora, meu pai do céu? Eu pergunto. Pergunta também, não tem problema perguntar. Sabe por quê? Porque mais adiante Deus mobilizou uma estrela que não tem mais tamanho. Uma estrela gigante para convidar e instruir os magos, os sábios do Oriente a visitar a criança. Agora, bota a mão na consciência, seja sincero comigo, faça essa pergunta. Se Deus mobilizou uma estrela gigante para trazer, a gente não sabe de onde, lá dos confins da terra, aqueles magos acertaram direitinho, não precisaram de GPS para localizar onde Jesus estava nascendo, ou melhor dizendo, onde Jesus estava. Então, se Deus mobilizou uma estrela gigante, por que Ele também não disponibilizou uma coisa tão fácil, um quarto para aqueles dois, para que Jesus pudesse nascer? O que é mais fácil, arrumar um quarto ou mobilizar uma estrela gigante? Pois é, gente. Então por que Deus não fez isso? Foi apenas um detalhe de última hora que Deus esqueceu? Ou porque Deus quer que nós aprendamos alguma coisa com isso? O que Deus quer que nós tiremos daqui? Qual é a lição que nós podemos tirar daqui dessa experiência? Você não acha que é interessante a gente pensar nisso? Olha, eu quero compartilhar para você as conclusões que eu particularmente cheguei. Eu falava aqui quarta-feira os pontos pelas quais eu considero assim, através dos quais, não é, a lição que eu tiro para mim, porque que Deus não providenciou lugar para eles. Talvez, sabe por quê? Pode não ter havido lugar para eles, e aconteceu do jeito que aconteceu, porque Deus queria que Jesus se identificasse completamente, primeiramente com os desprivilegiados. Uma coisa é a gente dizer que sabe o que é pobreza, outra coisa é viver a pobreza. Uma coisa é a gente saber o que é estar na faixa da pobreza, estar na linha das pessoas de baixa renda. Mas outra coisa é estar lá no lugar dessas pessoas, é passar o que essas pessoas estão passando. Então, a primeira impressão que eu tenho é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que Jesus viesse mesmo para os pobres de espírito, de coração quebrantado. Então, Jesus é o próprio Deus que se fez carne, mas Ele veio desta maneira para se identificar com os desprivilegiados, com os vulneráveis, com os que não têm vez na sociedade, porque as suas vozes não são ouvidas. Nós vivemos numa sociedade onde só tem vez quem tem voz. Só tem voz, você sabe disso, né? Só tem voz. E Jesus, Ele veio para se identificar com esses vulneráveis, veio para se identificar com os oprimidos, com os rejeitados, marginalizados, discriminados, pobres. Você já passou por essa situação? Já se sentiu discriminado porque realmente discriminaram você? Tem pessoas que de repente até da sua própria família não dão nenhum valor à sua palavra, às suas conclusões, aos seus pensamentos, às suas opiniões. Olha, Jesus, Ele se identifica com você. Isso é a prova de que Deus, quando se propôs a se tornar um de nós, Ele não exigiu nenhum conforto, Ele não exigiu nenhum luxo, ou as pretensões que o mundo oferece. Então, é como se fosse assim, Jesus nasceu no lugar onde até agora nós não tínhamos tomado conhecimento, aonde uma pessoa pobre pudesse nascer, pelo menos nos tempos bíblicos. Deus sabia
que ao longo da história encontraria moradores de rua em todas as partes do mundo, tentando se aquecer à noite. Por isso que o ministério de Jesus foi um ministério de rua, no meio dos marginalizados, no meio dos discriminados, no meio das adúlteras, dos prostitutos ou prostitutas, no meio das pessoas iletradas. Os primeiros discípulos dele eram pessoas analfabetas. Jesus, então, é ali, no meio dessas pessoas, que ele começa o seu ministério. Deus sabia que assim seria a vida dele. Pessoas que teriam como teto apenas as estrelas. E por não ter havido lugar para Jesus, Maria e José, através dessa situação, Deus diz aos necessitados que ele sabe exatamente o que cada uma dessas pessoas passa nas suas necessidades. Deus sabe o que passa com você. Deus sabe. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 nos diz: embora fosse muito rico, por amor de vós, ele se tornou pobre, para que com sua pobreza pudesse tornar-vos rico. Então Jesus, com a sua pobreza, ele pode tornar você rico. E outra razão também, porque de repentemente Deus permitiu não haver lugar para Jesus, sabe qual é? É que isso pode significar também, e com certeza, é que seguir Jesus Cristo não representa a vida confortável ou fácil. Jesus não prometeu bens, Jesus não prometeu prosperidade, Jesus não prometeu riqueza. Me mostre na Bíblia onde Jesus prometeu isso para alguém. O evangelho que nós pregamos aqui na Igreja Batista de Nova Brasília não é a campanha da prosperidade. Não é para você ganhar fortuna, seja onde for, num trabalho honesto ou desonesto, ou em qualquer outro meio, através da sorte. Porque Jesus não prometeu isso. Como é que pode Jesus prometer uma coisa que ele mesmo não viveu? Me explica isso aí. Me explica isso. Qual dos apóstolos de Jesus teve vida fácil? Qual dos apóstolos de Jesus que foi milionário? Me mostre na Bíblia. Então, aqui fica bem claro para nós que talvez Jesus, né, para mim assim fica, né? Talvez Deus permitiu isso, porque quem quisesse seguir a Jesus Cristo teria que seguir pela pessoa que ele é, não por conta daquilo que acha que pode conseguir com ele. Então, seguir a Jesus Cristo não representa vida confortável ou fácil. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, olha o que ele falou para os discípulos: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que ele fala. E lá no capítulo 19, versículo 29, ele ainda reforça dizendo: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E aqui também eu tenho mais uma conclusão, porque Deus pode ter permitido não haver lugar para Jesus naquele dia, porque estava se cumprindo naquele momento, estava começando o início dos cumprimentos das profecias bíblicas. A Bíblia profetizou dessa maneira, e assim estava se cumprindo a profecia. Isso vem confirmar a veracidade da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, nos diz que o Messias, ele seria desprezado, que ele seria rejeitado pelos homens, que ele seria homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Essa é a profecia. E não haver lugar para eles, deixou claro que a mãe e o pai terreno de Jesus Cristo foram expulsos e rejeitados pelos homens. Quando eles passavam e era dito para eles, não há vaga, eles estavam sendo rejeitados e desprezados, expulsos dali, vão para outro lugar. Também significa que mesmo antes de Jesus nascer, ele foi rejeitado e afastado, porque as pessoas não se compadeceram daquele pequeno ser que estava no ventre daquela mãe, segurando
e seu semblante abatido por conta da viagem e por conta das dores. Só quem já acompanhou uma mulher precisando de um socorro, prestes a dar à luz, é que pode ver como que fica aquele semblante daquela mulher, né? Um semblante de tristeza, de dor, de desespero. As palavras não têm lugar, seguiram Jesus Cristo ao longo da vida dele. Ele nasceu numa estrebaria porque foi rejeitado, e foi pregado numa cruz porque foi rejeitado. O princípio, o meio e o fim foi todo de rejeição. As pessoas rejeitando Jesus. Maria teve a dor na hora de dar à luz a Jesus, mas já vinha sofrendo antes. Maria acompanha o ministério de Jesus, e Maria agora vê o seu filho terreno, humanamente falando, pregado na cruz. Que dor que esta mulher não sentiu. A dor de ver o filho crucificado injustamente deve ter doído muito mais do que a dor quando ela estava para dar à luz a essa criança. Então, isso aqui é a prova clara de que Jesus, ele foi o tempo todo rejeitado. Foi dito que não havia vaga para ele, foi dito que não havia lugar para ele. Não era só no dia do seu nascimento, não. Foi assim o tempo todo. Certa ocasião, quando ele falava, a multidão toda se levantou e foi embora. A multidão que comeu do pão que ele multiplicou, a multidão que bebeu do vinho que ele também havia transformado da água, a multidão que teve os seus doentes curados e pessoas endemoniadas, livres dos demônios. A mesma multidão depois se levanta e vai embora, porque não queriam ouvir a palavra de Jesus, só estava interessado naquilo que ele poderia oferecer para as pessoas. E ele fica com 12 discípulos apenas. Aquilo deve ter doído muito. E Jesus pergunta a eles: vocês também não querem se retirar com os demais? Não, porque todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou. E Pedro, falando em nome de todos, disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro ali falou o quê? Nós não estamos aqui por causa do pão. Nós não estamos aqui por causa do vinho. Nós não estamos aqui por causa da dor de cabeça, por causa da dor na coluna, por causa da perna que está doendo, para o Senhor botar a mão e curar. Nós estamos aqui por causa daquilo que sai da sua boca, que é a sua palavra. É isso que alimenta a nossa alma, isso que é mais importante. Não é interessante isso? O próprio apóstolo Paulo, que Deus algumas vezes usava para curar outras pessoas, ele também tinha uma doença. E segundo o que ele escreve, a sua carta aos Coríntios, ele fala que ele orou e rogou a Deus 3 vezes para que tirasse dele esse espinho na carne. E Deus disse para ele: não, a minha graça te basta. Ou seja, o alimento da sua alma é suficiente. Deixa o corpo, que o corpo veio do pó e ao pó voltará. Aí ele disse: então eu me gloriarei nas minhas dores, nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Ele assim consolida aquela palavra de Pedro: olha, Senhor, nós estamos com o Senhor, não é por conta do que nós vamos ganhar, mas é por conta do que estamos aprendendo, ouvindo e alimentando a nossa alma. Então, é assim que Jesus, ele passou a ser compreensivo por alguns, mas a incompreensão também das pessoas o rejeitaram e o levaram à morte. Até hoje, em vários lugares, Jesus continua sendo excluído, rejeitado, ridicularizado. Ele não está aqui mais fisicamente, mas aqui estão os discípulos dele, falando da palavra dele, do ensinamento dele, porque ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E o discipulado começou com ele, o batismo começou com ele, e veio de geração em geração até chegar em nossos dias. Então, quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Jesus, e não o emissor da palavra. O emissor da palavra é apenas um mensageiro, cumprindo uma ordem, uma missão, mas o autor da palavra é o próprio Jesus. E ainda há milhares de pessoas rejeitando Jesus. Com todas as festividades e toda a agitação do Natal, muitas vezes ele é apenas uma lembrancinha no final da festa. Em vez de um lugar de honra, nesta época do ano, Jesus Cristo é frequentemente colocado em um cantinho insignificante por inúmeras pessoas. Isso se lembrarem dele no Natal. Se lembrarem.
É assim que continua nas vidas de muitas pessoas. Não há lugar ainda para Jesus. Apesar de não ter havido lugar para o menino Jesus, olha só que coisa tremenda. Apesar de não ter havido lugar para o menino Jesus, mesmo assim ele veio para nos oferecer um lugar na casa do Pai dele. É como se ele estivesse dizendo assim: não tem problema, vocês não me receberam na casa de vocês, mas eu quero receber vocês na minha casa. Então ele veio para oferecer um lugar para nós. Lá em João capítulo 14, versículo 2, ele fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Quem ouviu isso dele, tomou posse dessa palavra. E nesta noite você é convidado também a dar posse a essa palavra. Mesmo que frequentemente a humanidade diga ao Filho de Deus: não temos lugar para você, Jesus continua a dizer que Ele tem lugar suficiente para você no céu. Na noite anterior à crucificação de Jesus, Jesus disse aos que abrem os seus corações para Ele, lá em João 14, do versículo 1 ao versículo 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar para vocês. E se eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam aonde eu estiver. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja lugar para Ele primeiramente aí na sua vida, no seu coração. Não faça como as pessoas naquele dia e não continue fazendo o que muita gente tem feito até hoje. Jesus, ele disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Mais uma vez ele está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A porta hoje é o seu coração. A casa que ele quer entrar hoje é a sua vida. Mas ele quer, conforme ele disse aqui, aonde eu estiver, para que esteja comigo. Ele preparou para você, se você assim tomar essa decisão, um lugar junto com Ele na casa do Pai. Que hoje, em sua vida, haja lugar para Jesus. Haja lugar. Haja lugar. Enquanto o coral vem aqui à frente, medite nisto, nesta palavra, a palavra de Jesus. Abra o seu coração e permita que haja lugar para Ele nesta noite. Vamos nos colocar de pé para cantar essa canção. Aleluias, porque o nosso Rei nasceu. É isso que nós vamos cantar de novo nessa noite. Pastores vieram lá do campo ao bebezinho ver. O encontro
encontraram na manjedoura. Que noite cheia de paz, a esperança nos traz. Vamos cantar? No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, Jesus nasceu. Maravilhados não se esconderão, seguirão a cantar o que foi dito, sim, pelos anjos. A esperança chegou, a nós a esperança chegou. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu. Glória, glória, noite de esperança. Vamos cantar, glória? Glória, glória, noite de esperança. 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 Faz palmas. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o Rei. Pois hoje o amor chegou, eu vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, Ele nasceu. Aleluia. Maísa, Você tá aí? Maísa, tô aqui. Procurando. Fala para mim, depois de tudo que nós ouvimos e prestamos um culto a Deus, o que nós podemos desejar a todos? Um Feliz Natal! E muito obrigado a todos. E, claro, quem está sentado aí do lado de alguém já tomou todas as providências, todos os cuidados e tem feito isso. Então aperte a mão da pessoa que está aí ao seu redor, próximo de você. Assim como também já dissemos aqui à frente, um Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Deus abençoe e assim estão chegando ao final do nosso culto. Deus abençoe a todos.